Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadiotto aqui para mais um vídeo. Nesse conteúdo vou trazer para vocês um apanhado sobre a regulamentação do mercado das apostas esportivas no Brasil. Em janeiro de 2026, agora a gente completou um ano de mercado regulamentado no Brasil e muitas coisas mudaram a partir de então. O meu objetivo nesse vídeo aqui é trazer para vocês um cenário de como está nesse momento o processo regulatório das apostas esportivas no Brasil, o que mudou nesse um ano de regulamentação, o que a gente tem de diferente, como é que funciona aí para quem trabalha com casas de aposta convencionais, para quem faz trading esportivo, se ainda é viável levar essa atividade de maneira séria a fim de conseguir alguma rentabilidade com essa atividade. Falar um pouco sobre a questão de declaração de imposto de renda. Pela primeira vez na história das apostas no Brasil, a gente vai ter aí oficialmente uma estrutura para fazer a declaração de imposto de renda para você que costuma realizar apostas esportivas. Então nesse vídeo eu vou trazer todas essas informações, vou trocar uma ideia com vocês aí e falar de um relatório que foi apresentado recentemente na ICE, lá em Barcelona, que é a maior feira da indústria de jogos digitais ao redor do mundo. Então, se fala muito sobre o mercado regulamentado no Brasil e nessa feira aconteceu uma apresentação de uma empresa chamada H2 Gambling Capital, que é uma empresa especializada em fazer auditorias e análises aí nos mercados regulamentados ao redor do mundo. Então tem dados muito interessantes que essa empresa trouxe aí nessa apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês também, beleza? Se é do interesse de vocês esse tipo de conteúdo, se é algo que agrega vocês aí, ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas, deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, comentando alguma coisa aqui nos comentários a respeito do conteúdo que eu trago aqui e compartilhando com outras pessoas também esse vídeo para que um número maior de pessoas interessadas tenha acesso a esse conteúdo, beleza? Bom, o assunto que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui, o Netuno gravou um vídeo recentemente, mas foi um vídeo curto aí de 1 minuto e pouquinho, falando muito por cima a respeito desse relatório que saiu lá na ICE em Barcelona, foi agora no final de janeiro, tá? Então a gente teve acesso aí a essa apresentação que aconteceu dentro dessa feira lá, onde eles fazem diversos congressos, enfim, e simpósios ali, e num deles essa empresa H2 Gambling Capital trouxe essas informações que a gente vai dar uma olhada nessa apresentação que foi apresentada lá em Barcelona, aqui no dia 21 de janeiro de 2026, tá? Deixa eu mudar minha tela aqui que eu quero mostrar para vocês, portanto, então, essa apresentação aqui. Bom, a apresentação traz alguns dados sobre o mercado de jogos, chamam-se jogos de azar, né? Mas a gente está falando aqui do mercado das bets, do mercado aí das casas de apostas, que foi regulamentado em janeiro de 2025, tá? Então a gente tem aqui um ano completo de regulamentação que foi trazido nessa apresentação. Primeiro dado importante que a gente tem aqui é esse gráfico aqui, né? Então, as casas de aposta, né, as bets no Brasil geraram, tá? Algo em torno de 38,2 bilhões de reais em valores que foram o GGR, ou Gross Game Revenue. Para quem não sabe, o GGR significa o lucro bruto das casas de apostas, tá? Então, tira-se do GGR toda a parte operacional, todos os custos com a parte fiscal também, e a partir daí sai o lucro líquido. Então o GGR é o lucro bruto da operação, tá? Então as casas de aposta receberam, elas lucraram no bruto 38,2 bilhões de reais em 2025. A gente está falando só de mercado legalizado, tá? Assim, só plataformas licenciadas, ok? Outro gráfico interessante aqui são as modalidades esportivas que mais movimentaram dinheiro, tá? Então o futebol, ele passa da metade, 54% de todo o dinheiro transacionado nas casas de apostas foi na modalidade de futebol. Então tênis tem 9%, basquete e futsal de maneira surpreendente aqui na minha visão dividem ali com 11%, boxe e MMA tem 8% e outros esportes aí considerando
corrida, futebol americano, enfim, diversas outras modalidades esportivas aqui concentram 7% das outras apostas. Aqui a gente está falando só de apostas esportivas, tá? Aqui a gente tem a divisão, então, dos campeonatos que mais tiveram volumes de apostas em 2025. Disparado, o Campeonato Brasileiro é a primeira competição com mais apostas sendo realizadas, com mais volume de dinheiro transacionado, tá? Isso aqui é a quantidade de dinheiro dividido nas competições, tá? Então tudo que foi em futebol foi nessas competições aqui. Destaque para o Brasileirão com 32% aqui de todo o volume apostado aqui. Outros campeonatos brasileiros aí, como estaduais, como Copas do Brasil, tá? Competições geralmente são estaduais aqui que estão contando, mas conta a Copa do Brasil também, né? Jogos internacionais do Brasil, ou seja, jogos de Sul-Americana, de Libertadores, né? Jogos internacionais de outro país, aqui entra competições como Conference League, Europa League, né? Aí tivemos Copa América também no ano de 2025, tivemos a Premier League e a Liga dos Campeões, tá? Então olha a força da Premier League, né? 12% igualando aqui a Champions League a nível de dinheiro movimentado aqui nas apostas. Então a gente tem, além do Campeonato Brasileiro, né, jogos como de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Premier League e Champions League são aqui os campeonatos onde o brasileiro mais aposta, né? Isso aqui são dados de 2025. Depois, aqui a gente tem os jogos, né, que estão juntos. Isso aqui, quando aconteceu a regulamentação das apostas esportivas, uma das maiores questões que a gente teve aí foi justamente o fato de que os jogos de cassino, né, caça-níqueis, tigrinho, slots, tudo isso foi regulamentado junto com a atividade de apostas esportivas. Então, hoje a gente não tem no Brasil praticamente nenhuma plataforma licenciada que não tenha uma aba de cassino ali, onde esses jogos são explorados. Então aqui, para vocês terem uma ideia, o tigrinho, a quantidade de dinheiro movimentado com tigrinho foi de 31%, a quantidade de dinheiro movimentado com Campeonato Brasileiro foi 32%. Então aqui a gente tem uma divisão seguinte. Isso aqui se refere à quantidade de volume, tá? Nos jogos que não são apostas esportivas, que são jogos de slots ou esportes virtuais, enfim, e joguinhos de Crash como Aviator, como Foguetinho, como tantos outros que a gente tem aí, né? Então, essa aqui é a divisão, tá? A gente tem o tigrinho dominando aqui com 31% e os slots na segunda posição com 24%, para vocês verem a quantidade de gente que tem aqui colocando seu dinheiro nesse tipo de atividade aqui, que está hoje no mesmo grupo, né, de sites de apostas esportivas. Então, com a regulamentação massiva dessas atividades, muito dinheiro sendo colocado aqui nessas atividades também, e elas são hoje colocadas dentro do mesmo contexto das apostas esportivas, tá? Então, eu queria que você comentasse aqui nos comentários o que você acha dessa situação, se para você faz sentido que tigrinho, jogos de slot, Crash Games, bingo e entre outros jogos de cassino estejam no mesmo conjunto das apostas esportivas, que eu quero saber a opinião de vocês. Aqui, uma pesquisa foi realizada com diversos apostadores, obviamente pegou uma amostragem a nível nacional, não diz aqui quantas pessoas foram entrevistadas, mas se tratando desse relatório aqui, é um relatório bastante consistente, então muito provavelmente foi um volume grande de usuários que responderam essa entrevista aqui, e a pergunta que foi feita é: por que você costuma jogar? Tá? Então, a grande maioria do público aqui se dividiu em: eu jogo como forma de entretenimento, ou seja, o que me motiva a apostar em um site, em uma bet principalmente, são entretenimento. E o segundo maior grupo aqui, 35% do público, aposta para ganhar dinheiro, ou seja, tenta de alguma maneira ser lucrativo dentro do mercado de apostas esportivas, tá? E aí a gente não sabe, aqui não tem uma distinção de quanto desse público aqui
costuma apostar em apostas esportivas, em futebol, em cassino ou em tigrinho. A gente não tem essa informação nessa apresentação, tá? Aqui vem outra informação importante, né? Que é como as pessoas encontram os sites, né? Como cada um encontra aí a Bet onde criou a sua conta, tá? Então, o Google segue sendo a maior força com 24%, mas vejam aqui que mídias sociais e os influenciadores dividem aqui grande volume das buscas ou de como as pessoas encontram, né, as apostas esportivas. Então, nas mídias sociais, 18% do público encontra um novo site de apostas por mídias sociais ou por influenciadores, 15% do público, tá? No boca a boca, no WhatsApp, em redes sociais, enfim, em loja de aplicativos, é um número bem menor. Então, o Google, os influenciadores e as mídias sociais continuam aqui sendo as principais fontes de divulgação de sites de apostas esportivas, tá? Aqui a gente vê um outro fator importante, que é como o usuário escolhe uma casa de apostas, como que ele escolhe em qual bet ele vai ter uma conta, em qual site que ele vai apostar. A gente tem aqui os dois primeiros itens aqui, que é a importância da marca, né? Então, uma marca sólida e confiável que passa confiabilidade para os usuários acaba tendo mais, chamando a atenção de 26% das pessoas que escolhem pela marca o site para apostar. Outras 26% escolhem a casa por bônus, tá? Ofertas de boas-vindas, promoções, enfim, coisas atrativas ali que fazem com que a casa chame atenção. Só que detalhe, desde a regulamentação no início de 2025, é proibido aquele bônus de boas-vindas que a casa de apostas oferecia. Deposite 10 e ganhe mais 20 para você apostar aqui na casa. Não pode mais fazer isso. É proibido. Então, as casas licenciadas, elas oferecem outros tipos de promoção. Elas oferecem super cotações, elas oferecem aquela múltipla com uma super odd, elas oferecem esse tipo de coisa para trazer o usuário, e 26% do público escolhe a plataforma por essas promoções aí. E vejam bem, apenas 16% do público escolhe uma casa de apostas pelo valor das probabilidades, ou seja, pelas cotações, tá? Então, 16% apenas do público olha para 5, 10 casas de apostas e fala assim, não, eu vou apostar nessa aqui porque a odd aqui tá melhor. Então, o público geralmente não leva isso em consideração, tá? 14% escolhe pelo produto de apostas, ou seja, pelos quais jogos tem disponíveis ali, e aqui pode ser tanto competições esportivas ali, a possibilidade de você poder apostar no jogador para finalizar no gol, na quantidade de cartões, na quantidade de escanteios, né? Várias casas não têm todas essas linhas disponíveis, mas especificamente esses 14% aqui, que são jogadores que gostam de jogar o tigrinho, que gostam de jogar o coelhinho, que gostam de jogar jogos assim. Então, a disponibilidade desses jogos aqui chama muito esse público para essas casas de apostas que têm esses jogos aí disponíveis, tá? E 17% do público escolhe uma casa de apostas pela facilidade de uso dela, tá? Se ela é intuitiva ali na hora de utilizar, principalmente o aplicativo no celular, tá? E aqui outro dado importante, tá? De todo o público brasileiro que joga nas casas de apostas, que tem contas em bet e tal, né? 28% dessas pessoas têm conta em apenas uma plataforma, tá? Em apenas uma plataforma. 29%, que é a maioria aqui por um pouquinho, né? Tem pelo menos duas contas, tá? Então, duas contas, uma conta numa plataforma, outra conta em outra plataforma. Então, desde o início da regulamentação, para você ter uma conta numa plataforma, você precisa daquela verificação onde vai ser feita uma leitura biométrica do seu rosto, você tem que colocar o CPF maior de 18 anos, tem que colocar ali o seu Pix, tem que ser o mesmo número, a chave igual ao seu CPF, toda essa autenticação de geolocalização também tem que ser feita. Então, isso dificulta que as pessoas tenham várias contas em plataformas regulamentadas, justamente pelo processo que é hoje abrir uma conta, né? Mas a gente tem aqui pessoas que têm, aqui esse número aqui seriam 3 contas, tá? 3 contas são 24% das pessoas que têm,
4 contas 8%, e aqui 11% do público tem 5 ou mais contas. Então uma parcela muito pequena tem conta em várias casas de aposta, aí é uma minoria, tá? Aqui é muito interessante a gente ver quais as principais empresas que estão comandando aqui o volume de tráfego, ou seja, que estão tendo mais cliques, que estão tendo mais acessos no mercado brasileiro das apostas, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem a Betano, em segundo lugar, a gente tem a Bet365, em terceiro lugar, a gente tem todas as outras plataformas juntas ali naquele grupo, tá? Mas se a gente fosse pegar aqui o quarto lugar oficial, seria a Superbet e a Sportingbet. Então, esse aqui é o top 4, tá? A gente tem Betano, Bet365, Superbet, Sportingbet. E aí, depois aqui a gente tem um segundo grupo que tem Esportes da Sorte, Bet Nacional, que tem Blaze, que tem Estrela Bet. E vejam aqui, ó, a primeira bolsa esportiva, a primeira exchange que a gente tem aqui, empatadas as duas aqui, o Bolsa de Aposta e a Betfair, os dois com uma participação pequena de mercado. Então, vejam que a relação, se juntar aqui as duas principais plataformas de trading esportivo no Brasil, que é a Betfair e o Bolsa de Aposta, elas não dão nem metade da metade do que é a Betano, que é o principal, que pega a principal fatia de tráfego no mercado, tá? Que a gente não está falando de receita, a gente está falando de tráfego, de quantidade de pessoas que acessam essas plataformas, tá? Seguindo aqui, a gente tem aqui uma pergunta que foi feita também, que é a seguinte: você que é usuário, que é apostador, você verifica se a plataforma que você está utilizando ela possui licença para operar no Brasil? Ela é uma plataforma regulamentada? 53% diz que sim, que verifica se é uma plataforma regulamentada. 18% diz que não verifica, mas se quisesse saberia como fazer isso. E 29% não sabe como identificar se uma plataforma é regulamentada no Brasil ou não é. Tá? Então, se você que está vendo esse vídeo aqui quer que eu traga um vídeo como você faz para identificar plataformas regulamentadas, plataformas confiáveis, sites de aposta que você não vai correr o risco do site sumir com o teu dinheiro e nunca mais te pagar, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como você identifica um site regular, um site legalizado de um site ilegal, tá? Existem vários outros fatores aí, como suporte dos sites, como fazer se o seu dinheiro ficou preso lá dentro, o que você pode fazer a nível de legislação para recuperar um dinheiro caso você tenha o seu dinheiro retido numa plataforma em 2026, nesse cenário pós-regulamentação, tá? Então deixa aqui nos comentários. Depois, aqui outra pergunta, tá? Ela é um pouco diferente, tá? Se o usuário se importa ou não de estar jogando em um site que é licenciado, que é legalizado, ou se isso não faz diferença para ele. Tá? Então 77% das pessoas dizem que preferem sim trabalhar em plataformas licenciadas pela proteção que essas plataformas oferecem aos jogadores. Tá? No entanto, 20% não está nem aí se a plataforma é licenciada no Brasil ou não. Então 20% do público que aposta não quer nem saber se aquela plataforma é regulamentada ou não é. Tá? E 3% prefere jogar em plataformas não licenciadas, não regulamentadas, justamente porque tem menos verificação, o cadastro é mais fácil e tem menos burocracia para criar uma conta. Tá? Então esse é um dado bem importante também. Aqui a gente tem motivos pelos quais as pessoas escolhem uma plataforma não regulamentada, tá? Por que tem tanta gente ainda no mercado negro das apostas esportivas, depois no mercado não regulado das apostas esportivas? Depois a gente vai ver aqui também nessa apresentação o quanto de dinheiro que vai para o mercado regulamentado e o quanto de dinheiro que vai para o mercado não regulamentado no Brasil em 2025, tá? Dados do ano passado. Bom, as plataformas, como eu falei, após a regulamentação, as plataformas de apostas esportivas elas não podem mais oferecer bônus de boas-vindas, isso é proibido por lei. No entanto, se a plataforma não é uma plataforma regulamentada, ela pode oferecer o bônus que ela quiser, né? Porque ela não está sob legislação nenhuma. Então, bônus e apostas grátis, bônus de boas-vindas, enfim, são ainda uma prática que as casas
de apostas não regulamentadas utilizam bastante e isso atrai 26% do público, tá? Melhores odds, olha só, as probabilidades das casas que não são regulamentadas, eles conseguem oferecer odds melhores justamente porque eles não recolhem imposto, né? Se você não sabe, toda plataforma de apostas esportivas regulamentada, ela recolhe 18% de todo o seu lucro bruto em imposto anual, tá? Depois a gente vai falar um pouco da questão dos impostos e como isso afeta você, apostador, também, tá? Enquanto isso, deixa aquele like no vídeo e fortalece aí também o conteúdo. Bom, 20% do público prefere as casas de apostas não regulamentadas porque tem mais oferta de jogos, mais oferta de jogos de cassino, mais oferta de jogos de slot, mais ofertas muitas vezes de campeonatos que as casas regulamentadas no Brasil não oferecem. Então, se uma casa de apostas não regulamentada não segue as leis, ela pode oferecer, por exemplo, campeonato sub-20, que no Brasil é proibido, eleições, que no Brasil é proibido. Então, todas essas modalidades de apostas podem ser encontradas em casas não regulamentadas. Então, muito do público vai para essas plataformas por causa disso, tá? O fato de ter menos verificações de cliente, você não precisa ali fazer uma leitura biométrica, você não precisa ativar a geolocalização, tudo isso aqui faz com que pelo menos 12% das pessoas vão para o mercado irregular das casas de apostas, tá? O fato do cara estar bloqueado ou limitado em casas de apostas regulamentadas faz também com que pelo menos 7% desse público vá para o mercado informal, para o mercado não regulamentado, tá? O fato de não pagar imposto leva 9% do público para as casas não reguladas e o fato de a pessoa poder apostar com crédito, ou seja, receber créditos para apostar, que é proibido por lei também nas casas licenciadas. As casas não licenciadas podem liberar crédito e elas fazem isso e utilizam isso para levar aí até 5% do público para essas plataformas. Seguindo em frente aqui, a gente tem uma informação bem interessante aqui nesse gráfico, né, que é o que é o offshore, né? O offshore, que é esse azul clarinho aqui, são as casas não licenciadas, e o que é o onshore, tá? Na verdade aqui são as diferenças, é que o azul mais escuro são os jogos licenciados e o azul mais clarinho são os jogos não licenciados. Então a gente tem essa diferença aqui em bilhões de reais, tá? Então se estima que dentro desse processo aqui, cerca de 60% do valor, aqui a gente está falando nesse panorama aqui de 60% do valor possa estar sendo colocado no mercado informal, tá? A gente vai ver outros dados aqui que são um pouco diferentes, mas isso aqui é uma projeção, tá? Aqui a gente tem um dado que pode ir até 90%, dependendo de situações aqui onde você não encontra jogos específicos ou tipos de aposta específicos nos sites regulamentados. Então, a grande maioria do público vai procurar sites não regulamentados para poder fazer as suas apostas, né? Então, aqui a gente tem uma relação básica entre o que é o jogos licenciados e os jogos offshore, que a gente chama aqui, são jogos não licenciados. Chama offshore porque eles estão fora do mercado brasileiro. Eles não têm um CNPJ no Brasil, eles não têm empresa constituída no Brasil, eles não têm representação fiscal no Brasil, então por isso chamam de jogos offshore, tá? São jogos não licenciados, tá? Aqui tem um gráfico importante, tá? Que, ó, todos os gastos, 21% dos gastos dos jogadores foram com operadores estrangeiros no terceiro trimestre de 2025 contra a estimativa de H2GC de 27%. Então a gente tem aqui um ponto que a indústria esperava que 27% de todo o dinheiro que os brasileiros apostavam em algum site de apostas iria para o mercado clandestino, tá? E de fato, no último trimestre de 2025, esse número foi de 21%, tá? Então, digamos assim que está até dentro do esperado. Vejam bem,
você legalizar uma atividade, regulamentar uma atividade no país, já esperando que de 25% a 27% de todo o dinheiro saia dessa atividade e vá para o mercado irregular, tá? Então isso aqui aconteceu no Brasil no ano de 2025. Aqui a gente consegue analisar também o reconhecimento das marcas. A gente viu lá um gráfico parecido antes em relação ao tráfego, né? Quais eram as marcas que tinham mais tráfego. Aqui a gente tem o reconhecimento espontâneo das marcas, ou seja, tu chega e mostra uma marca para uma pessoa que já teve algum contato com bets e pergunta assim, que marca é essa? O cara fala assim, é a Bet, né? Então, a Betano é a primeira mais reconhecida do Brasil, a Bet365 é a segunda, a Bet Nacional é a terceira, a Superbet é a quarta, a gente tem aqui aqui tem outras marcas em geral, né? E o terceiro grupo aqui, esse grupo de cor diferente aqui, são casas não reconhecidas, ou seja, provavelmente aqui existe um grupo muito grande de plataformas offshore, né? De plataformas não regulamentadas, né? Então, vejam que as gigantes do setor aqui, elas brigam diretamente com esse mercado não regulamentado que absorve uma fatia grande da galera que tem conta em casas de aposta no Brasil, tá? Aqui a gente tem um gráfico que faz aí a análise de quanto de dinheiro foi depositado, tá? Em plataformas de aposta, sendo de azul mais escuro sites licenciados e azul mais clarinho sites não licenciados. Isso aqui é em bilhões de reais em Pix, tá? Única e exclusivamente no método Pix. Então a gente tem aqui, em janeiro tivemos 2 bilhões de reais em casas licenciadas e 1,3 bilhões de Pix realizados para casas não licenciadas. Em fevereiro, 2,7 bilhões de casas licenciadas e 1,2 de casas não licenciadas, e assim vai indo sucessivamente, né? Até esse último gráfico aqui é a média do primeiro semestre. Então aqui a gente tem o primeiro semestre de 2025, tá? Então vejam que aumenta um pouquinho aqui o valor, um pouquinho não, aumenta consideravelmente aqui, né? Abril e maio a gente teve um aumento, abril e maio de 2025 a gente teve um aumento das casas licenciadas, de volume de dinheiro sendo depositado nas casas licenciadas, mas o dinheiro depositado nas casas não licenciadas, ele permanece o mesmo, ó. 1.3, 1.2, 1.3, 1.3, 1.2, 1.3, 1.3, né? As casas licenciadas vão oscilando, mas as casas não licenciadas permanecem sempre com o mesmo público ali, né? Mesma quantidade de depósitos sendo feito, né? Aqui a gente tem os métodos de depósito, obviamente depois da regulamentação, o método Pix é o método utilizado pelas plataformas licenciadas, mas vejam aqui, ó, por exemplo, carteiras digitais, cartão de débito, cartão de crédito, pagamento com criptomoeda, todas esses métodos de entrada de dinheiro nas plataformas de apostas, isso aqui é tudo plataformas não regulamentadas, porque as plataformas regulamentadas trabalham essencialmente com o Pix como seu principal método, tá? Aqui a gente tem um comparativo, né, do que é a indústria após a regulamentação, tá? Então, por exemplo, assim, no Brasil, 49% da indústria tá dentro do regulamentado, tá? Países aqui, e aqui a gente tem o Brasil duas vezes, tá? O Brasil, a relação aqui é em relação à canalização. Isso aqui eu não saberia explicar para vocês a relação direta entre os gráficos aqui, tá? Mas a gente tem aqui países onde o mercado regulamentado ocupa quase que 100% de toda a atividade, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, né? E em situações aqui, dependendo do volume de outros mercados, a gente vê que o Brasil é bem parecido com outros países que fizeram uma regulamentação muito ruim ao longo do tempo, né? Seguindo aqui, a gente tem exemplos mais concretos aqui, ó, de o quanto por cento do mercado está indo para a parte formal, para a parte regulamentada. Então, no Brasil, a gente chegou no final de 2025 a 72% de todo o volume de dinheiro está no mercado licenciado.
é maior do que a Austrália, que tem 64%, do que a França, que tem 61%, né? E aqui o Brasil, na projeção, de novo, né, de canalização, né, com 49%. Então, são dois cenários diferentes aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, na Austrália, o imposto é de 40% em cima do GGR, tá? A gente tem restrições de publicidade na Austrália, não pode fazer publicidade de aposta esportiva, é muito restrito, né? Não existe a modalidade do live na Austrália, você não consegue apostar em jogos ao vivo, e não tem jogos virtuais, não tem cassino, não tem tigrinho, não tem slot, não tem nada disso, tá? 64% do mercado é licenciado, o restante é offshore, tá? Na França, a taxa efetiva é de 59% em cima do GGR, ou seja, é mais alta ainda do que na Austrália. Também tem restrições à publicidade, não tem cassino, só tem poker, tá? Então, lá tem apostas ao vivo, tem trade esportivo, mas não tem cassino e slot, né? Só tem poker. E apenas 17 operadores licenciados, ou seja, 61% do mercado lá é licenciado. Já no Brasil, a taxa é inferior à da França, é parecida com a Austrália, porque no Brasil conta o valor da licença mais o valor dos impostos, que é 18% em cima do GGR. Então, licença mais imposto vai dar perto do imposto da Austrália, né? Não tem tanta restrição de publicidade, na verdade não tem nenhuma, e isso é um problema também após a regulamentação, porque a publicidade, ela parecia que ia ter uma regulamentação diferente, mas acabou não acontecendo. O Ministério da Fazenda não consegue, a Secretaria, né, de Jogos e Apostas no Brasil não consegue fiscalizar corretamente a publicidade de apostas esportivas, né? Então eles meio que largaram mão de tentar fazer isso, né? E no Brasil, junto com as apostas, cassino online é amplamente divulgado e promovido nas plataformas, tá? Então, aproximadamente 70 operadores licenciados, são 180 marcas, né? São 70 licenças aproximadamente e 180 marcas. Cada licença pode ter até 3 marcas dentro do seu portfólio, tá? Então, 70 daria 210 marcas, se todas elas tivessem 3, mas algumas não tem, algumas só tem 1 ou 2, né? São 180 marcas licenciadas no Brasil hoje. Não se sabe o quanto desse percentual corresponde ao jogo regulamentado no Brasil, né? Aqui tem uma situação interessante também, que é o seguinte, né? A regulamentação no Brasil, ela ainda está em processo de implantação, então pode ser que aumente novos impostos sejam cobrados tanto das plataformas quanto dos apostadores. E aí a gente tem que fazer um outro vídeo falando só dessa parte dos impostos, para ficar claro para a galera aí que está passando agora nesse momento por aquela primeira situação de ter que declarar um ano de imposto de renda com as apostas envolvidas. Então, mesmo que você não pague, mesmo que você esteja numa faixa de isenção, você tem que declarar as apostas que foram realizadas para justificar movimentações financeiras na sua conta, tá? Então, tudo isso vai entrar em jogo na hora de declarar o imposto, tá? A gente tem aqui o quanto de investimento tem. Então, assim, ó, para cada 38 bilhões de reais que circulam no jogo regulamentado, são 15 bilhões de reais que circulam no jogo não regulamentado. Ou seja, a cada R$ 2,50 de jogo legalizado, existe R$1 para o jogo não legalizado no Brasil, tá? Então, plataformas clandestinas que operam aí sem licença levam essa diferença de valor aqui dentro das plataformas de apostas esportivas, tá? Então a gente tem aqui uma concorrência obviamente desleal das plataformas que não são licenciadas, que não pagam imposto, que podem oferecer os diversos tipos de bônus, que não precisam fazer todo aquele compliance de verificação ali com novos usuários. Então todas essas plataformas, elas concorrem de maneira desleal com as plataformas que são regulamentadas e que pagam uma licença muito pesada, tá? Então aqui a gente tem os dois maiores operadores, que são, no caso, a gente já falou, Betano e Bet365, né? Os dois maiores detêm cerca de 40% do mercado licenciado. Olha só essa informação.
As duas principais plataformas, Betano e Bet365, têm 40% do mercado licenciado. Os 10 maiores operadores, ou seja, juntando esses dois com os outros 8, e aí entra ali Superbet, entra Bet Nacional, entra todas aquelas plataformas ali, né? Os 10 maiores, eles detêm cerca de 70% do mercado licenciado no Brasil. Isso deixa 170 operadores disputando apenas 30% do mercado e 80% disputando apenas 3% do mercado. O que acontece? Esses 80 operadores que disputam apenas 3%, passando a Copa do Mundo, que é um período onde todas essas plataformas aqui vão tentar dar um gás para tentar trazer o maior número de novos jogadores possíveis, tentar girar ali, tentar fazer um dinheiro com as oportunidades que a Copa do Mundo vai trazer, porque muito mais gente vai querer começar a apostar nos jogos da Copa do Mundo. Então, passado essa onda de Copa do Mundo, muito provavelmente vários operadores de apostas do Brasil que estão operando hoje já no vermelho na sua operação não irão se sustentar no mercado, não irão conseguir se manter no mercado, mesmo tendo pago uma licença de 30 milhões de reais para operar por 5 anos, eles não vão durar 5 anos dentro do mercado. Então, a gente vai ver ao longo de 2026 até o início de 2027 uma diminuição muito grande das casas de apostas licenciadas, tá? Legalizadas no Brasil. Enquanto isso, o mercado paralelo, né, o mercado não regulamentado, cresce cada vez mais, né? Aqui a gente tem o que seria o GGR mensal em jogos e apostas online em bilhões de reais. Então aqui a gente tem uma contagem desde janeiro de 2020. A gente vai bem atrás no tempo, tá? Mas começando aqui a olhar em janeiro de 2025, exatamente nessa barrinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é nessa barrinha aqui, ó, a gente tem aqui o início da regulamentação, certo? Então, a partir daqui, o mercado regulamentado começou a se dividir. Eu não sei se a gente vai conseguir ver mais de perto aqui, mas a partir daqui, o gráfico ele tem duas cores, tá? Ele tem um azul mais escuro e um azul mais clarinho. Antes era tudo aqui, ó, daqui para cá era tudo azul clarinho, tá? O gráfico. Por quê? Porque todo o mercado não era regulamentado. A partir dessa data de janeiro de 2025, onde o mercado começou a ser regulamentado, ele ficou dividido entre um mercado das casas licenciadas e das casas não licenciadas. Mas vejam o crescimento exponencial que o mercado das apostas teve nos últimos 5 anos no território brasileiro, tá? A regulamentação só fez com que as casas começassem a pagar imposto. Obviamente não foi só isso, né? Mas o principal foi a questão de impostos em cima dessa atividade, mas ela segue em crescimento no Brasil. Por isso que chama a atenção também de tanta gente, né? Aqui a gente tem, de maneira mais aproximada, ó, desde janeiro de 2024 até dezembro de 2025. Então a gente tem os 2 anos aqui para poder comparar. Aqui vocês conseguem ver melhor a divisão, tá, do mercado licenciado, jogos licenciados nesse azul mais escuro, e o restante da barrinha aqui, jogos offshore, jogos não licenciados, tá? Então vejam que existe uma parcela que ela não é a maioria, mas ela é bem constante aqui, ou seja, todos os meses basicamente a mesma quantidade de dinheiro movimentado nas plataformas não licenciadas no mercado brasileiro. Aqui a gente tem um comparativo do ano de 2024 e do ano de 2025, tá? O azul clarinho é o ano de 2024 e o azul escuro é o ano de 2025. Vejam que o ano de 2025 ele foi superior ao ano de 2024 em todos os meses, tá? Esse valor que está aqui em cima é a quantidade de bilhões de reais colocados nas casas de aposta, tá? Então, a gente tem uma diferença considerável de valor sendo colocado dentro das plataformas de 2024 para 2025. E a tendência, obviamente, em 2026 é um crescimento ainda muito maior, sempre levando em consideração que a gente tem Copa do Mundo aí no meio do ano, que é um gatilho muito forte para que tenha cada vez mais investimento e, portanto, mais captação de novos apostadores, tá? A gente tem aqui as previsões para os próximos anos, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Aqui a gente tem o que foi 2025, né? Que é o relatório justamente apresenta isso, 38 bilhões
de dinheiro que entraram nas operações de casas de apostas versus 15 bilhões nas casas não regulamentadas. Então aqui é o mercado regulamentado e o mercado não regulamentado. No ano de 2026, a tendência é aumentar o não regulamentado e diminuir o mercado regulamentado, tá? Na sequência, a gente vai ter aqui um aumento do mercado regulamentado, também um aumento do não regulamentado. E aqui, o mercado offshore, né, que não é regulamentado, ele vai seguir tendo ali a sua fatia considerável, enquanto o mercado licenciado tende a crescer com o passar do tempo, depois que o processo de regulamentação der uma estabilizada. Mas ainda assim, é muito dinheiro na mão das plataformas não regulamentadas no Brasil, tá? Esse número aqui tende sim a crescer bastante. Essa é a projeção até 2030, certo? Aqui a gente tem o paralelo de quanto por cento do mercado, né, seria o mercado informal, o mercado não regulado, e o mercado regulado aqui, né, a partir de 2005, onde a regulamentação aconteceu, ficaram assim esses percentuais, ó, sendo que em 2027 a gente pode ter, aliás, em 2026 a gente pode ter o maior percentual de mercado irregular, né, mercado não regulamentado, assumindo importância aqui na fatia aí de dinheiro que gira em torno dessa atividade no Brasil, tá? Aqui a gente tem uma comparação muito interessante para fechar o vídeo, tá? Esse aqui é a parte final já da apresentação, mas tem um fator aqui que é muito importante, onde a gente fala que pessoas que recebem auxílio social do governo, que recebem Bolsa Família, que recebem alguma assistência do governo, né, e que utilizam dinheiro nas apostas esportivas. Então, a gente tem aqui um questionamento interessante de algo que só acontece no Brasil, tá? Beneficiários de auxílio social estão proibidos de apostar em sites licenciados no Brasil. A pergunta que foi feita para as pessoas foi a seguinte: você vai continuar apostando? 58% disse assim, não, parei de apostar. 24% continua apostando, mas usa sites não licenciados, que não possuem essa verificação do seu CPF ali, para ver se o cara tá em algum programa de assistência do governo, tá? 18% ainda não se decidiu, ou seja, pode ser que ali na frente eu volte a fazer alguma aposta numa plataforma não licenciada, né? Então, a gente tem aqui uma comparação aqui, onde essa galera, o segundo gráfico aqui, onde o ainda não decidi, tirava fora e fica só aqueles que pararam de apostar ou aqueles que continuam apostando. Então a gente tem pelo menos aqui 33% desse público segue apostando no mercado de bets informal. Ou seja, proibir as pessoas de apostar não significa que elas vão parar de apostar, elas só vão mudar para o mercado não regulamentado, tá? Então aqui a gente tem, ó, população impactada em milhões de pessoas, tá? A gente tem aqui, por exemplo, em 2025, 170 milhões de pessoas recebem algum auxílio do governo em 2025. 170 milhões de pessoas, tá? Tem o seu CPF cadastrado ali para receber um Bolsa Família, para receber um auxílio gás, para receber algum benefício do governo, tá? Dessas 170, 22 milhões de pessoas jogam em alguma plataforma, tá? Isso corresponde a 13% do público que recebe Bolsa Família apostou em algum site em 2025. 13% dos beneficiários de Bolsa Família apostaram em algum site em 2025, tá? Aqui a gente tem quanto desse público aqui é especificamente Bolsa Família, não outros auxílios, tá? Mas a gente tem aqui, ó, 51 milhões especificamente do Bolsa Família, 5 milhões desse público apostava e corresponde a 10%, portanto, do público que recebe a Bolsa Família especificamente. Tem outros auxílios também aí que o governo pode oferecer e que as pessoas também usavam para apostar, né? Então a gente tem aqui em 2025, desses 38,2 bilhões, tá? Significa que, dividido pelo número de pessoas que apostou, isso daria R$ 1.738 por pessoa no ano. Então, isso aqui é o que cada pessoa, em média,
colocou no site de apostas esportivas, cada jogador, né, brasileiro colocou dentro do site de apostas esportivas 1.738, tá? Isso dá uma média de R$145 por mês, tá? Aqui a gente tem um comparativo, tá, do quanto de Bolsa Família se foi para dentro das casas de apostas. Isso significa que 16% de todo o valor que o governo liberou em auxílio de Bolsa Família ou em outros auxílios foi para as casas de apostas. 16%, tá? E 33% do público, né, continuará jogando mesmo depois disso ter sido proibido, tá? Continuará em plataformas, obviamente, não regulamentadas, que não verificam se o cara tá no Bolsa Família ou não. Para eles pouco importa, na verdade, de onde vem o dinheiro que o cara usa para realizar as suas apostas, tá? Esse gráfico aqui, se não me engano, a gente já olhou, né? É a projeção aqui até 2030, agora aqui ajustado pela inflação brasileira, né? Então, esses números eles podem variar de acordo com a variação da inflação no país. Aqui a gente tem em bilhões de dólares, tá? É o mesmo gráfico, basicamente, porém em bilhões de dólares. É basicamente a mesma coisa, né? Aqui, uma pergunta muito interessante que foi feita para as pessoas, tá? Você acha que a Caixa Econômica Federal deveria oferecer apostas esportivas para as pessoas? Inclusive, eu recebi essa pergunta em algumas plataformas, em alguma pesquisa. Eu lembro de ter respondido essa pesquisa aqui, tá? E 40% das pessoas disseram o seguinte: sim, eles são uma marca confiável e devem ter permissão para competir com operadoras de apostas. 46%, ou seja, um grupo bem parecido de pessoas, uma quantidade bem semelhante aqui. 40% diz que sim, 46% diz que não, que isso vai contra a responsabilidade social de uma instituição pública. E 14% não tinha opinião a respeito disso, tá? Basicamente isso aí, a apresentação é essa, tá? Acredito que tem muita informação interessante aqui. Cabe a você que assistiu aí também fazer o seu juízo de valor a respeito disso, mas é muito importante para você entender a quantas anda o mercado regulamentado das apostas esportivas no Brasil e a quantas anda o mercado não regulamentado. Se você tem alguma pergunta a respeito do andamento das plataformas, se vai deixar de existir no Brasil, quais casas vão fechar, quais casas podem mudar o seu estilo de propaganda, ou o que pode acontecer com a parte de tributação, deixa aqui nos comentários que eu quero fazer mais vídeos a respeito disso, falando um pouco sobre a parte de impostos, como vão funcionar a renovação das licenças das casas de apostas no futuro, como você pode ter acesso ao tal do Comprova Bet, que é o informe de movimentação nas plataformas de apostas, que eles são obrigados a passar para o usuário poder declarar o imposto de renda. Deixa aí nos comentários que eu vou fazer mais vídeos sobre isso no futuro, beleza? De momento aqui, tá? Eu queria me despedir de vocês, pedindo para você que acompanhou o conteúdo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, fortalece aí, e eu quero saber sua opinião a respeito dessas informações que eu trouxe nesse conteúdo aí. Valeu, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, até lá.